Agora, na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés. Olá, muito bom dia mais uma vez a você ligado com a Rádio Manaim e, é claro, também na TV Manaim. Nós estamos ao vivo a partir de agora. Que Deus abençoe você. Hoje é segunda-feira, dia 26 de fevereiro. 26 de fevereiro, eu falei agora há pouco, inclusive, né? O mês de fevereiro já estamos na semana da despedida, né? Pois é, vamos até o dia 29 de fevereiro. Depois, fechou o mês, acaba o mês. Quinta-feira, estaremos já terminando esse mês de fevereiro e o mês de março já batendo as portas aí, né? Mas tem muito trabalho nesta manhã de segunda-feira, no dia de hoje, porque a partir de agora estamos entrando no ar pelas nossas multiplataformas, o Lâmpada para os Meus Pés, que é o preparo da igreja para o arrebatamento. E nós estamos aprendendo muito sobre o livro de Cantares de Salomão e nós vamos aprender muito mais aqui nesta manhã. Onde você estiver nos acompanhando, assistindo aqui este link no Brasil, no exterior, já peço logo no início que você compartilhe o nosso link, que você compartilhe aí para a família, para os irmãos da igreja, para que muitos sejam alcançados e também estejam aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. Bom, quero cumprimentar aqui, os pastores estão conosco em nossos estúdios, pastor Gilson Souza, pastor João Cidade, pastor Gilson estará cumprimentando aqui os nossos ouvintes. Pai do Senhor, pastor Gilson, tudo bem? Paz do Senhor, Jorge. Muito bom, quero saudar aqui nossos ouvintes e participantes do Lâmpada para os Meus Pés hoje e cumprimentar também os companheiros que estão conosco hoje na bancada, principalmente aqui pessoalmente conosco o pastor João Cidade. Pastor João, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém. Pastor Gilson, alegria estar aqui aproveitando essa oportunidade, né, do Manaim. Ontem nós finalizamos o seminário e hoje tivemos a oportunidade de estarmos juntos aqui na bancada. Antes costumamos fazer via telefone, né, ao vivo, mas hoje nós estamos aqui presencialmente. É uma alegria estar com o Jorge, com você aqui na bancada nessa manhã. Louvado seja o Senhor. Amém. Jorge, maravilha, né? Glória a Deus. Temos ainda os nossos companheiros também que estão conosco, né? O pastor, também o Samir Abazov, né? Também o Gerson Belucci e o nosso querido Ricardo Azevedo de Portugal. É verdade, inclusive eu quero cumprimentá-los aqui. Pastor Ricardo Azevedo, bom dia, Pai do Senhor Jesus, seja bem-vindo. A paz do Senhor, Jorge, a paz do Senhor aos pastores da bancada, aos ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. Amém, glória a Deus, um abraço aí, seja bem-vindo, hein? Bom, também conosco aqui o pastor Sami, que estará cumprimentando aqui os nossos ouvintes aí, os nossos queridos irmãos. Bom dia, pastor Sami, Pai do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Jorge, paz do Senhor, queridos companheiros da bancada, queridos ouvintes, a paz do Senhor a todos. É uma alegria de hoje podemos estar junto com vocês neste programa, amém? Amém. Pastor Gerson, Pai do Senhor. Olá, Jorge Pessoa. Amém. Olá, companheiros da bancada, queridos e fiéis ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos ao trabalho, Jorge. Já estamos aqui trabalhando, pastor. É isso mesmo, a gente não para, né? A todo vapor aqui trabalhando para o Senhor. O pastor Gilson Souza fará aqui uma breve introdução e na sequência também ele estará falando sobre as perguntas e os pastores estarão fazendo os comentários sobre a Escola Bíblica Dominical. Fica à vontade, pastor Gilson. Jorge, interessante que eu quero dirigir aqui a palavra aos nossos irmãos relacionada a o que há no capítulo 8 de Cantares de Salomão, com referência aos capítulos anteriores, né? Porque o 8º capítulo é o último capítulo. Mas há uma relação muito estreita entre aquilo que acontece com a igreja fiel, após o arrebatamento dela, e ela a fazer ali referência às situações que ela viveu na sua condição de igreja fiel com o Senhor Jesus. Por isso, nesta escola bíblica, nessa escola bíblica de ontem, uma estreita relação de alguns aspectos vividos pela igreja, seja no capítulo 1, seja no capítulo 3, conforme foi colocado, e isso vai nos enriquecer muito o entendimento daquilo que acontece com a igreja depois do arrebatamento, como resultado, né,
daquilo que a igreja hoje, uma igreja fiel, vive hoje na presença do Senhor. Então, todo o nosso assunto será em torno disso e será uma grande bênção para o nosso ensino. Eu quero agora aproveitar e dirigir aqui a nossa primeira pergunta que vai ser comentada aqui pelo pastor Ricardo Azevedo. Pastor Ricardo, sua vez agora para comentar. Muito bem, pastor a respeito Gilson. da primeira Então vamos pergunta. à resposta da primeira pergunta, que diz o seguinte. Vamos lá, vamos ler a primeira pergunta. Diz assim: lendo Cantares, capítulo 8, verso 6, identifique a Trindade nas ações do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cantares 8,6 diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura o ciúme, e as suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. A Trindade está identificada nas seguintes ações. A ação do Pai fala do amor de Deus, o amor do Pai que ofereceu Jesus, seu Filho, como selo por amor às nossas vidas. A ação do Filho, na expressão o amor é forte, como a morte, fala de Jesus, o Filho que morreu, que desceu ao sepulcro para que selasse o amor do Pai para conosco. Agora, a ação do Espírito Santo está na expressão as suas brasas, porque fala do Espírito Santo derramado sobre toda a carne, aquele que aquece os nossos corações e direciona as nossas vidas. Brasas que retiram a frieza espiritual e labaredas que limpam e queimam todo o excesso na vida do servo. É o derramar do Espírito Santo sobre a vida do servo do Senhor. A ação de santificação do Espírito Santo também na vida deste mesmo servo. Deus nos abençoe. Retorno com o senhor, pastor Gilson. Amém, pastor Ricardo, muito bem colocado, né? Mas é muito importante a gente observar que algumas pessoas ficaram preocupadas com relação à questão da palavra selo, né? Porque o selo, na verdade, como o pastor Ricardo deu aqui, a resposta sobre a ação do Pai, né? Ele ofereceu o seu Filho Jesus como selo. Jesus não nos foi dado pelo Pai como um homem, como uma imagem, não. Jesus nos foi dado como uma vida. Então o selo é a vida. E a vida é o Espírito Santo. Então, quando Jesus derramou o seu sangue na cruz, ele derramou vida. E essa vida, nós tomamos posse dela quando recebemos o batismo com o Espírito Santo, ou quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja tomou posse dessa vida. Então, a palavra selo aqui é mostrando aquilo que Jesus representava. Ele foi uma dádiva do Pai. Mas Deus não nos deu Jesus como uma pessoa, um homem da história, não. Ele nos deu Jesus como uma vida, e essa vida foi o Espírito Santo prefigurado no derramar do sangue de Jesus, que ele enviou para nós. Então isso é maravilhoso, nós entendemos esse aspecto, né? Na resposta do pastor Ricardo. Muito bem, dando continuidade, nós vamos agora à nossa segunda pergunta. E a segunda pergunta será comentada pelo pastor Samir Abazov. Pastor Samir, a paz do Senhor, companheiro. Amém, Jorge. A pergunta número 2 diz: lendo Cantares capítulo 1, verso 1 a 3, identifique a operação do Espírito Santo e a sua aplicação na vida da igreja fiel. Cite o texto. Nós podemos dizer que a operação do Espírito Santo é identificada no versículo 3, na expressão como unguento derramado é o teu nome. Nós sabemos, queridos irmãos, que o unguento tinha a função de preservar o corpo da decomposição em virtude da morte. Da mesma forma, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecoste, justamente para que o corpo de Cristo, que é a igreja, fosse preservada da deterioração em virtude da morte que veio pelo pecado. O cheiro do pecado no mundo é o cheiro da morte. Mas a igreja tem o cheiro do unguento, o cheiro da vida, em virtude da presença do Espírito Santo, que é o nosso penhor da nossa salvação, um depósito da nossa salvação. E a aplicação na vida da igreja, resumindo, queridos irmãos, na vida da igreja fiel, é que o Espírito Santo com unguento preserva o corpo e dá um bom aroma. Deste modo, o Espírito Santo age na vida da igreja fiel, preservando do pecado
e faz com que a igreja fiel tenha um bom cheiro de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém, muito bem, pastor Samir, realmente esse aspecto é muito importante, né? O unguento derramado é o teu nome. Então Jesus se chama unguento derramado, ou seja, foi ele que derramou o seu sangue, derramou a sua vida e nos deu essa vida através do Espírito Santo. Muito bem colocado na resposta do pastor Samir Abazov. Obrigado, pastor Samir, pela sua participação. Dando continuidade, vamos então agora à terceira e quarta perguntas, e elas serão comentadas pelo pastor Gerson Belucci. Vamos ouvir agora o pastor Gerson Belucci. A paz do Senhor, companheiro. Muito bem, meus irmãos, vamos à pergunta 3. Lendo Cantares, capítulo 2, dos versos 11 a 17, identifique a operação do Espírito Santo e a sua aplicação na vida da igreja fiel e cite o texto. Muito bem, eu vou citar o texto que é o versículo 12 do capítulo 2, diz assim: aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Muito bem, a operação do Espírito Santo, meus irmãos, é identificada nesse versículo 12, nessa expressão que acabamos de dizer. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em nossa terra. O texto se refere à última fase da igreja, que é de uma frieza espiritual. Uma igreja sem uma mensagem espiritual para um mundo sedento. Um evangelho que é apresentado sem uma mensagem transformadora. Um cristianismo vazio, só com a letra e sem o Espírito Santo. Sem a revelação da palavra. Então, a expressão passou o inverno, a chuva cessou e se foi, está relacionada a um período de frieza espiritual que passou e agora chegou um momento especial na vida da igreja, que é o tempo do despertamento da igreja para o encontro com o Senhor no arrebatamento. Então a expressão aparecem as flores na terra no verso 12 é o resultado de um poderoso derramar do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo para preparar a igreja para o aparecimento dos dons espirituais em abundância. Então, meus irmãos, o Senhor nessa última hora começou a despertar um povo com esse derramamento do Espírito Santo. Então aparecem as flores na terra, falam dos dons espirituais que começam a vir e que passam a ser uma realidade na vida da igreja fiel. Quando diz o tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em nossa terra, fala do louvor da igreja fiel, louvor revelado pelo Espírito Santo. Na escola bíblica foi comentado pelo pastor Gideuti a figura de um pássaro chamado Zamir, que passa o ano inteiro silencioso, mas quando chega a primavera, ele começa a cantar para atrair a sua namorada, para se acasalar. Então é a figura do Senhor Jesus. O inverno passou, a frieza espiritual passou, a tristeza se foi, o céu nublado deu lugar ao sol, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantar, a voz da rola ouve-se na terra. É a voz da igreja, a igreja fiel que canta, que glorifica o Senhor com os louvores revelados, que tem uma vida abundante com o Senhor e clama pela volta do Senhor Jesus. Eu quero aproveitar e citar também o verso 14 que diz: pomba minha que anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, que fala, meus irmãos, das pombas selvagens, que são as vidas que estão chegando nessa última hora, que ninguém imaginava que podiam ser salvas, mas estão aí, libertas, transformadas pelo Senhor Jesus, por esse evangelho vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda a pergunta 4, lendo Cantares capítulo 3, versos 6 a 11,
identifique a operação do Espírito Santo e a sua aplicação na igreja, na vida da igreja fiel, citando o texto. O texto, meus irmãos, está no verso 7, que diz: eis que é a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Nós sabemos que a liteira de Salomão representa a igreja, que é responsável de identificar o Espírito Santo para o mundo. A igreja, portanto, é aquela que vai ser arrebatada e tem uma só identidade, um só Espírito Santo, um só governo. Ela tem, portanto, a responsabilidade de anunciar isso ao mundo. Os valentes ao redor da liteira mostram que nós, como obra do Espírito Santo, somos corpo de Cristo. Então, a liteira de Salomão, os valentes representam a igreja que vai partir. A palavra cinta, por causa dos temores noturnos, falam da consulta ao Senhor. Nós devemos perguntar ao Senhor, consultar ao Senhor tudo aquilo que é para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu passo a palavra novamente a você, Jorge Pessoa, para continuidade desse trabalho. Amém, pastor, obrigado. Deus abençoe, pastor Gerson Belucci participando aqui com a gente, né? Um abraço aos irmãos aí da Europa que estão sempre ligados conosco. 10 horas mais 47 minutos no horário de Brasília. Pastor Gilson Souza, que pensa o comentário aqui do pastor Gilson, a participação. Aliás, e ele lembrou, né? Do comentário do pastor Gedeuti. Foi bem colocado, né? Pelo pastor Gerson, o comentário feito pelo pastor Gedeuti, que foi muito elucidativo em termos de esclarecer certas dúvidas, né, sobre o livro de Cantares de Salomão, especialmente nesse aspecto aqui colocado na pergunta 3 e na pergunta 4. Mas agora, Jorge, nós vamos levar a pergunta agora para quem está aqui do nosso lado, pastor João Cidade, companheiro. João Cidade, agora a palavra está com você, por favor, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Então vamos, né, ao comentário da pergunta número 5 agora, que diz assim: irmãos, lendo Cantares capítulo 3, os versos de 6 a 11, vamos identificar a Trindade nesse texto. Então, podemos identificar, irmãos, a figura ali da Trindade, a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no versículo 10 do capítulo 3, quando fala ali do palanquim de madeira. Então, a Trindade, diz assim o capítulo 3, verso 10, fez-lhe as colunas de prata, o estrado de ouro, o assento de púrpura. Depois ele fala assim, revestido de amor. Então, a Trindade, irmãos, nós vemos nessas expressões. A coluna de prata, a prata fala da redenção. Foi o preço que foi pago ali para que o Senhor Jesus morresse ali por nós. Então, as colunas de prata. O estrado de ouro, o ouro fala do poder, e revestido de amor. O amor, o Espírito Santo derramado. Então, o Pai, a figura do Pai, o estrado de ouro é a base de todas as coisas, que é o poder de Deus para a salvação do homem, o poder do Espírito Santo. O Filho, as colunas de prata, né, como falamos, fala da redenção pelo sangue de Jesus. É por isso, irmãos, que passamos a ter acesso à graça do Senhor, às riquezas, né, da sua graça. E por fim, ali a figura do Espírito Santo, na expressão revestido de amor. O amor, né, como nós temos ouvido, aprendido ao longo do estudo, né, do livro de Cantares, o amor derramado pelo Senhor Jesus na cruz. Pastor Gilson acabou de fazer até este comentário aqui, né, que fala desse amor que foi vertido, que é a vida que o Filho, né, que o Senhor Jesus trouxe da eternidade e ele derramou ali por nós. Louvado seja o Senhor. Mas, irmãos, é importante, até estava conversando com o pastor Gilson há pouco, é importante nós entendermos que alguns irmãos podem ter identificado, né, uma figura ou outra, né, de uma maneira diferente, né? Por exemplo, falando, né, do Espírito Santo como, além do revestido de amor, citando ali uma outra, né, uma outra figura. Mas, irmãos, nós precisamos entender que, né, no Novo Testamento, nós vemos o Senhor Jesus, ele muitas vezes se identificando ali como o Pai. Eu e o Pai somos
né? Ou quando ele fala do Espírito Santo, enviarei outro Consolador. E no original esse outro fala, né, de uma mesma característica. Então, nós vemos assim essa ação do Espírito Santo na palavra, né, que é a palavra revelada, aquela palavra que está além da letra. Então, os irmãos não precisam, né, pastor Gilson, ficar preocupado, né, com essa questão assim de que, né, não há outra aplicação. Isso porque algumas pessoas, naturalmente, deram algumas respostas que ficaram diferentes de outras respostas. Mas aí, onde é que está a explicação disso, como o pastor Gedeuti ontem muito bem colocou, é que a figura do Senhor Jesus do Velho Testamento, profetizada, ela é figura, ou seja, ele estava ali profeticamente. Mas quando ele se revela no Novo Testamento, que exatamente esse assunto se refere ao Senhor Jesus no Novo Testamento, sendo profetizado em Cantares. Profetizado em Cantares, relacionado ao Senhor Jesus já no Novo Testamento. E Jesus no Novo Testamento, ele sempre se apresentou realmente como aquele que é ao mesmo tempo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De que maneira? Quando ele disse, eu e o Pai somos um, então ele estava se identificando com o Pai. Em outro momento ele disse assim, que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Que é o Espírito Santo, ele revela pelo Espírito Santo. Essa passagem também que mostra, né, que o Espírito Santo enviarei outro, esse outro aí é outro da mesma natureza, né, outro semelhante a mim, né, e também lá no livro de Apocalipse, quando o Senhor Jesus fala ali na carta, né, que João escreve, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Espírito é esse que diz? O que o Espírito diz às igrejas é aquilo que Jesus falou que ele ia falar. E aonde que Jesus falou isso? Lá no Evangelho de João, você vai ver lá, né? E que o Espírito falou, que ele fala que o Espírito nos faria lembrar. O Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas. Ele testificará de mim, entendeu? Ele vai passar para vocês o que é meu. Então, era mostrando essa identidade, né, do Senhor Jesus no Novo Testamento com o Pai e com o Espírito Santo. Então, por isso, ali na maneira como alguns irmãos colocaram o entendimento do versículo, não vai fazer tanta diferença com relação à questão de mostrar que ali Jesus, ele é ao mesmo tempo o Filho, ele é ao mesmo tempo o Pai e ele é ao mesmo tempo o Espírito Amém. Santo. Talvez isso possa clarear ou esclarecer Amém. melhor, né, a questão para os irmãos. Muito boa essa colocação. Agora, vamos então, Jorge, adiante, né? É claro, vamos adiante aí, dando sequência aqui. Você está assistindo Lâmpada para os Meus Pés na TV Manaim e também pelas nossas plataformas digitais. Você que está aqui no Brasil, está no exterior, onde você estiver, que Deus abençoe sua vida. E nós temos agora as perguntas, os comentários das crianças, intermediários e os nossos adolescentes que sempre, né, surpreendem aí com as suas respostas, alcançando revelações profundas. Pastor Gilson Souza já está aqui preparado para trazer essas informações das nossas queridas crianças. Inclusive nós temos aqui, pastor, deixa eu te ajudar aqui também, em Cantares, capítulo 8, do verso 7, elas falaram sobre as ações do noivo, que é o Senhor Jesus, para a sua amada igreja fiel. E nas seguintes expressões da igreja fiel: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. E muitas respostas chegaram, né, pastor? Das nossas crianças. Aliás, eu posso aqui hoje até praticamente transmitir informações ou respostas, né, comentários, somente das crianças, não preciso falar mais nada, porque escreveram tudo. Por exemplo, um grupo de crianças escreveu que a primeira expressão, as muitas águas não podem apagar este amor, diz assim é o mundo, com todas as suas tribulações, jamais apagará o amor de Jesus por nós, porque Jesus deu a sua vida por nós. E o texto no capítulo 3, João 3,16, fala exatamente isso. Deus amou o mundo de tal maneira e que deu o seu único filho para que pudéssemos ter vida eterna. Depois, a letra B, a criança colocou também assim, que a segunda expressão, nem os rios afogá-lo. Então, os rios falam da força, das correntezas deles, mas eles não podem afogar o amor de Jesus por nossas vidas. Sabemos que nem mesmo as provações e lutas podem nos separar do amor de Cristo. E o texto em Marcos capítulo 8, olha, a criança cita Marcos capítulo 8, verso 36 e 37, diz que não há nada neste mundo que possa ser trocado
pela nossa Glória a salvação. Deus. Que coisa Amém. gloriosa, né? Glória. E a terceira, a expressão, né? Mesmo que alguém pagasse, né? Alguém desse todo o sua fazenda, da sua casa, seus bens, né? Da sua casa, por esse amor, certamente esses bens seriam desprezíveis, o desprezariam. Então isso significa que nenhum valor deste mundo seria capaz de comprar a salvação. Isso é a resposta de uma criança. E Lucas 12, verso 20, nos lembra que se quisermos salvar as nossas almas, devemos amar mais a salvação em Jesus do que qualquer outra coisa nesta vida e sempre servir a Jesus. Então foi muito bem colocado aqui por crianças, né? Teve uma que colocou muito bem aqui: nunca o mundo com suas tribulações poderá apagar o amor daquele que deu a sua vida por nós, ou seja, o amor de Jesus, né? Foi muito bem colocado. Outro disse assim: nada pode nos separar, nos impedir, né, do amor de Deus. Outra resposta também muito bem colocada. De maneira que é uma pergunta que foi muito bem elaborada para as nossas crianças. O estudo também que foi feito pela professora, né, pelo YouTube, muito bem colocado o assunto. Jorge, foi realmente uma maravilha essa resposta das nossas crianças da pergunta número 5. Graças a Deus. Glória a Jesus. Olha, a gente fica naquela expectativa também, né? Agora, quarta-feira, agora nós teremos a reunião de senhoras e as irmãs já estão aí aguardando e na expectativa para a mensagem desta quarta-feira, pastor Gilson. Aliás, Jorge, não é nem reunião, né? É um Sim. culto, né? É o culto das senhoras. Culto das senhoras. Né? E que as irmãs podem usar como sugestão, por exemplo, a pergunta 2 e a pergunta 3, elas nos falam sobre operações do Espírito Santo na vida da igreja. Quem sabe, tanto as operações na pergunta 2, que se referem ali à condição ali do texto, né? O verso 1 a 3, que é o unguento derramado, né? Quanto também a operação do Espírito Santo com relação aos dons espirituais, aparecem as flores na terra, né, pastor João? Talvez fossem duas perguntas que pudessem ser... Mas abrange, né, bastante, uma área grande, né, do estudo. Isso, né? abrange uma grande área do estudo. Talvez é mais assim acessível para as irmãs do que propriamente a questão de identificação da Trindade, né? Vai ser mais fácil. Vai ser mais rico e mais fácil para elas abordarem. Mais rico e mais fácil para elas abordarem. Muito bom. Glória a Jesus. Muito bem. 10h58 agora, você que nos assiste na TV Manaim, estamos chegando aqui ao final do Lâmpada para os Meus Pés. Deixa eu me despedir aqui dos nossos amados pastores do Lâmpada para os Meus Pés. E já a gente vai estar fechando aqui com o pastor Gilson, com o pastor João Cidade, mas já vou me despedir aqui dos pastores. Quero agradecer aqui a participação do pastor Ricardo Azevedo. Um abraço ao nosso povo aí em Portugal. Boa semana, hein, pastor? Obrigado por sua participação. A paz do Senhor, Jorge, a paz do Senhor aos pastores da bancada, aos ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. Vamos para mais uma semana de batalha, de vitória na presença do Senhor. Maravilha, me despedir também do pastor Sami, um abraço ao pastor Sami que está sempre conosco também aqui no Lâmpada para os Meus Pés. Vou me despedir também, Deus abençoe a todos, uma semana abençoada na presença do Senhor, a paz do Senhor. Amém. Pastor Gerson Belucci, um grande abraço, a paz do Senhor. Amém, Jorge Pessoa, companheiros da bancada, queridos e fiéis ouvintes do Lâmpada. Eu me despeço de todos depois deste programa abençoado, maravilhoso, com os comentários e as revelações desses textos gloriosos. Que tenhamos todos uma boa semana, a paz do Senhor Jesus. Vou me despedindo também aqui do pastor João Cidade, que está aqui com a gente em nossos estúdios. Seja bem-vindo sempre. Pai do Senhor, pastor, obrigado pela sua vinda. Jorge, é sempre uma alegria estar aqui junto com você, com o pastor Gilson. Sempre que tiver oportunidade, né, vamos retornar. É sempre uma alegria. Louvado seja o Senhor. Meu abraço aos nossos queridos pastores, né, pastor Gerson, pastor Ricardo Azevedo, pastor Samir, pastor Gilson aqui, os nossos ouvintes. Eu queria deixar um abraço aqui, irmãos. Estou ali na hospedagem, né? E tem os irmãos, os pastores ali de Chapecó, ali Santa Catarina. Não, nós somos ouvintes do programa, as irmãs. Não deixe de mandar um abraço lá para os irmãos, para as irmãs de Chapecó. Então, meu abraço aos nossos queridos irmãos e as irmãs que sempre nos acompanham
lá na cidade de Chapecó. Um abraço a todos e os demais irmãs que estão acompanhando o programa. Louvado seja o Senhor. Uma boa semana, a paz do Senhor Jesus. Um abraço ao nosso povo aí de Santa Catarina, nosso povo aí de Chapecó. Pastor Gilson Souza, obrigado mais uma vez pela sua vinda. Deus abençoe todos os pastores e os ministérios, as famílias. Maravilha. Mais um Lâmpada, né, pastor? Amém, Jorge. Obrigado a você, a paz do Senhor para você, para os nossos ouvintes também, durante essa semana. Seja uma semana de bênção, né, na presença de Deus. A paz do Senhor a todos. Amém. Estamos encerrando aqui, ó, mais uma edição do Lâmpada para os Meus Pés. Compartilhe, clique em curtir, compartilhe o link para que muitas pessoas sejam alcançadas. Compartilhe o link aqui da nossa programação. Rádio Manaim, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés.